Olá, querido aluno, querida aluna. Tivemos estudando sobre temas importantes sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Governador Valadares. Vamos lembrar o último tema que nós estudamos? Você tem usado as ferramentas? Você tem percebido avanços significativos com as nossas ferramentas? Toda vez que você for parar para assistir uma aula, uma videoaula, pare um pouco, leia a lei, faça anotações sobre o que você não entendeu, sublinhe palavras que você não conhece, busque o significado. E logo após esse prévio entendimento, busque videoaulas, porque as videoaulas elas irão acrescentar um conhecimento de algo que já foi lido, né? Algo que já foi analisado. Então o ideal é que você pare um pouco para ler a lei antes de ouvir a aula, porque a aula ela vem cobrir lacunas de um conhecimento que você não conseguiu desenvolver. Então, na última aula, nós trabalhamos sobre estabilidade, fizemos questões de concursos, e vocês perceberam que as questões que as bancas utilizam não são questões difíceis, a maioria delas trata de apenas um tema, poucas envolvem vários assuntos, e isso facilita muito a vida do candidato, porque na maioria das vezes que ele estiver resolvendo uma questão de prova, ela envolve apenas um assunto, e isso dá a ele mais a chance de errar menos. Então nós tivemos apenas uma questão até hoje que envolvia vários assuntos. E essa questão foi de média dificuldade, mas a maioria das questões em prova, elas são de fácil entendimento. Então nós falamos sobre estabilidade, quais as regras para adquirir estabilidade. Nós vimos também que o servidor estável, ele também pode perder o cargo. A tão sonhada estabilidade não seria a perpetuação do cargo público. Ele seria, então, premiado com estabilidade, mas ele continuaria sendo avaliado e se ele se tornar inapto, faltoso, esse servidor vai ser encaminhado para a perda do cargo. Nós falamos na última aula, nós falamos também sobre a remoção. A remoção nada mais é do que o deslocamento do servidor público para outro lugar onde ele possa desempenhar o seu cargo público. Então esse servidor ele pode ser removido a pedido ou o próprio administrador solicita que ele seja removido. Então nós temos uma remoção a pedido do próprio servidor ou a pedido da própria administração. E na lei, esse nome vai ser ex officio. Ex officio é o servidor que é removido a pedido do próprio administrador público. Nós vimos que essa remoção ela tem que ser publicada. Vimos também que a remoção não pode ter desvio de função. Essa pessoa que for removida, ela deve continuar na mesma função para a qual ela foi nomeada e está em exercício. Trabalhando a remoção, eu quero convidar você para conhecer o Instituto da Cessão. Eu preparei um fluxograma para que você memorize os requisitos que facilitam essa cessão do servidor. Acompanhe comigo na tela, por favor. A cessão, então, seria o servidor efetivo cedido a outro órgão ou entidade, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e também das suas autarquias e fundações, só que a cessão ela vai ter regras. Uma delas seria justamente exercer as funções que ele tem e a outra, a possibilidade dele exercer um cargo em comissão. E por último, ele pode sofrer uma permuta. Essa permuta seria justamente o servidor que foi alterado o seu lugar de serviço, mas as suas funções e atribuição são as mesmas. Vamos falar agora do Instituto da Readaptação. A readaptação é o servidor que teve a sua capacidade intelectual ou física diminuída por algum aspecto. Uma doença até mesmo laborativa, uma doença do próprio trabalho, ou uma doença que ele foi acometido e teve o seu direito de se ausentar, e quando esse servidor volta, ele vai sofrer uma readaptação. Ou seja, a função que ele desempenhava, ele não pode desempenhar se ele tiver alguma capacidade dele diminuída.
Então, o servidor, por exemplo, que trabalha na área externa, como oficial de justiça, ele trabalha andando, subindo prédios, entrando por elevadores. Essa pessoa, se ela tiver um acidente e tiver, por exemplo, uma doença que impeça ela de caminhar, ele possa usar a cadeira de roda, esse servidor, naturalmente, ele não é o mais recomendável para fazer serviço externo. Então, quando ele voltar, quando ele voltar do afastamento, nós faremos a readaptação desse servidor. E essa readaptação vai ser de acordo com as capacidades que ele ainda mantém. Então, ele não vai ser aposentado. Ele só será aposentado se ele não conseguir desempenhar funções para o cargo e para a instituição ao qual ele está ligado. Vamos falar agora da reversão. Essa possibilidade imaginada e disciplinada pelo Estatuto prevê a possibilidade do servidor aposentado voltar ao serviço público. Então, esse servidor que está aposentado, ele pode ter aposentado, por exemplo, por invalidez. Essa pessoa habitualmente desempenhava suas funções, foi acometido de uma doença e essa doença o tornou inválido. E essa invalidez impossibilitou que ele voltasse para o serviço público. E hoje, nós, com o avanço da ciência, com tantos estudos sobre a possibilidade de recuperar movimentos, de recuperar lucidez, pessoas que têm a intelectualidade reduzida, tantos remédios que a ciência tem inventado e criado para esse apoio ao ser humano, hoje cada vez mais comum do que você imagina, são servidores que foram aposentados por incapacidade que estão voltando ao serviço público. Esses servidores, eles são encaminhados para perícias. E essas perícias é que vão atestar se ele ainda está inapto para o serviço público. Imagina um servidor que conseguiu um progresso na cura da doença. Esse servidor foi aposentado justamente pela invalidez. Então, se a perícia possibilitar e atestar que ele está apto para o trabalho, esse servidor vai voltar. E o nome desse instituto é reversão. Então, o servidor que está incapacitado, afastado pela incapacidade, se ele adquirir uma cura ou uma melhora na sua situação e o médico atestar que ele pode voltar, ele então vai ser encaminhado para o retorno ao serviço público. E nós temos também a possibilidade do próprio administrador convidar um aposentado a voltar ao serviço público. Então, esse servidor que está aposentado, ele seria encaminhado para voltar ao serviço público. Se você for parar para pensar, qual é o interesse da administração em chamar novamente uma pessoa que está afastada por aposentadoria? Se nós analisarmos bem, nós vamos perceber que os aposentados são pessoas experientes. Esses servidores dentro dos estabelecimentos, eles somam produtividade e experiência. Então, esse servidor de volta para o trabalho aumentaria muito a eficiência e a produtividade daquele setor. Então, por isso que esse critério hoje da reversão é utilizado mais do que se imagina. Porque com a cura das doenças, os servidores aposentados por invalidez estão voltando ao serviço público, trazendo sabedoria, entendimento e qualificação. Porque tantos cargos novos, essas pessoas que já têm o conhecimento, compartilham isso com os novos concursados. Vamos falar agora sobre a reintegração. É um instituto que possibilita aquele servidor estável que passou por processo judicial ou processo administrativo e pelo processo administrativo ou judicial, esse servidor foi exonerado ou demitido. A reintegração é quando há uma sentença que tira a possibilidade desse servidor ser exonerado. Então, essa segunda sentença, vai invalidar a exoneração ou a demissão. Então, essa reintegração é o retorno do servidor estável que foi afastado por sentença judicial ou processo administrativo. Lembrando que os dois com garantia de ampla defesa. Então, esse servidor estável, ele retornaria para o serviço público após essa sentença que invalidou a exoneração ou demissão. Ele voltando para o serviço público, ele vai voltar para o cargo que ele ocupava. Só que nós encontramos aqui duas situações.
Imagina o servidor que volta de forma reintegrada, né? O juiz fez com que ele seja reintegrado ao cargo. Quando ele retorna para a administração pública, existe alguém no seu cargo. Nós temos duas possibilidades, então. Ele, voltando e encontra alguém no seu cargo, ele vai para outro cargo compatível com a função que ele desempenhava. Ou a administração pública vai tirar essa pessoa do cargo dele, colocá-lo em outra função e ele vai então retornar ao cargo que ele ocupava. Vai ser exatamente assim esse processo de reintegração. Vamos falar agora do processo de recondução. Nós já falamos um pouco sobre ele lá quando a gente falou sobre estabilidade, mas agora nós veremos ele com mais clareza. O processo de recondução seria justamente aquele servidor estável que passou em outro concurso público e nesse concurso ele não foi apto, ele foi inapto e não se tornou estável. Pela avaliação de desempenho, ele foi exonerado do cargo público. Então esse servidor que já era estável na administração com outro cargo, ele então vai ser reconduzido a esse cargo. Vocês lembram disso que a gente estudou? Então, o que seria recondução? Recondução é quando um servidor estável sai do seu cargo para tomar posse em outro cargo que ele passou em um novo concurso, e nesse novo concurso ele não consegue a estabilidade e é exonerado por inaptidão segundo o critério de classificação, e a comissão não o aprovou para a estabilidade. Então ele vai ter a possibilidade de retornar para o seu cargo inicial, cargo esse que ele deixou para ocupar o segundo cargo, e essa recondução vai trazê-lo de volta para o cargo que ele tinha de origem. Não é só essa possibilidade. No servidor reintegrado, quando ele consegue, através da sentença, voltar para o sistema como servidor, se tiver alguém no cargo, essa pessoa vai ser reconduzido para um cargo de mesmas atribuições, para que aquele servidor reintegrado volte para o sistema e tome posse do cargo que ele perdeu em virtude de sentença judicial ou de processo administrativo, garantindo, em ambos os casos, a ampla defesa. Vamos falar agora sobre a disponibilidade e do aproveitamento. Imagina só você, nomeado, entrou em exercício em um cargo público e esse cargo, de repente, ele é extinto ou é declarado um cargo desnecessário. E agora? O que fazer com um servidor estável que ocupa esse cargo? Esse servidor será colocado em disponibilidade. Então, o que é disponibilidade? É esse servidor não ocupar um cargo, porque esse cargo foi extinto, né, ou foi declarada a sua desnecessidade. Ele vai ficar à disposição do sistema, recebendo proporcionalmente ao seu tempo de trabalho e aguardando o aproveitamento. Então, disponibilidade é ele se afastar da função, ganhando proporcional ao seu tempo de trabalho. É claro que a perda salarial é muito grande, é muito difícil você ver essa situação na prática. A prática é que as funções públicas, elas são sempre mantidas. Raras vezes você percebe o administrador, né, através de lei, extinguindo esses cargos. Muito pelo contrário, a gente sempre aproveita e reaproveita os servidores públicos, mas pode ocorrer do servidor estável, ocupando um cargo, ser colocado em disponibilidade. Então essa disponibilidade o afastaria do cargo e ele ficaria em casa, aguardando e recebendo proporcionalmente ao seu tempo de trabalho. E ele seria então, ele aguardaria a oportunidade dele ser aproveitado. Então isso que é aproveitamento. É ele voltar para o sistema, para um cargo público e voltar em exercício, ocupando um cargo e trabalhando, porque até mesmo é natural que alguém que busque um cargo público busque algo que faça com que ele exerça sua atividade. Então, disponibilidade é o servidor que está em casa aguardando, recebendo proporcional, e aproveitamento é o retorno desse servidor que estava em disponibilidade.
Vamos agora conhecer o Instituto da Vacância. Palavra muito diferente, mas ela não é difícil você armazenar no seu conhecimento. Vacância vem de vago. É claro que é muito difícil, né? Ligar a vacância à palavra vago, mas é justamente isso. Vacância é quando o cargo está vago. E há várias possibilidades para que o cargo fique vago. Eu quero convidar você a perceber isso comigo, analisando o fluxograma que eu preparei para você. Então, vacância é o tempo que um cargo permanece sem provimento. Ele está vago. E ele tem várias possibilidades. Essa vacância pode ocorrer da exoneração do servidor. Ele foi nomeado, entrou em exercício e foi exonerado. Então, o cargo dele vai ficar vago, porque ele foi afastado. A aposentadoria, o servidor se afastou pela aposentadoria, então o cargo fica vago. Demissão. A demissão é uma possibilidade de punição. E esse servidor punido, ele é afastado. E o cargo fica vago. O servidor que falece afastado, ele fica com o cargo vago. Promoção. Promoção é quando ele sai de um cargo para o outro. Então, o cargo originário ficaria vago. E a readaptação é aquele servidor que teve a sua incapacidade intelectual ou física reduzida, que teve que ocupar um outro cargo, então o cargo originário dele também ficaria vago. E por último, ele toma posse em um cargo que não pode acumular com nenhum outro. E se ele tomar posse nesse, ele abre mão do primeiro, já que não há a possibilidade da acumulação. Então, o primeiro que ele não pode acumular, ficaria vago. Então, esse seria a vacância. Várias possibilidades, mas eu criei um resumo aqui, talvez facilite você a memorização. PPRE, FAD. Essas são as possibilidades de vacância do cargo público. Vamos falar agora sobre a exoneração. Nós já falamos muito sobre a exoneração, mas agora eu quero trabalhar de forma profunda sobre esse instituto. Exoneração é quando o servidor ele abandona o seu cargo público. Esse afastamento ele vai ocorrer ou a pedido do servidor ou a própria administração. Então, quando a administração faz, o nome é ex officio. Quando o servidor pede, é a pedido. Mas quando é de próprio interesse da administração, o nome é ex officio. Então, a exoneração, ela pode ocorrer quando o servidor pede ou quando a própria administração, de ofício, pede que ele saia. Os cargos em comissão, lembram que nós trabalhamos sobre os cargos em comissão? Cargos em comissão são aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. São cargos demissíveis. Esses cargos, nós teremos a possibilidade dessas pessoas também serem exoneradas. Quem faria a exoneração delas? Também elas, a pedido delas, né? Eu ocupo um cargo de livre nomeação dentro do serviço público e não quero mais continuar, eu peço para sair e sou exonerado. Agora, pode ser que a autoridade que me nomeou para o cargo, ele pode também me nomear, me exonerar de forma livre. Aquele que livremente me nomeou pode livremente me exonerar. Mas eu quero que você pare um pouco, que a exoneração ex officio, a exoneração a pedido da própria administração, ela tem algumas oportunidades. Ela é mais profunda do que aquela que o próprio servidor pede. A que o servidor pede é fácil de imaginar. Ele não quer continuar, pede para sair e é exonerado. Ele não precisa nem justificar, né, quais seriam os motivos da sua da vontade que ele tem de sair do cargo. Mas a ex officio, quando o próprio administrador pede, nós temos aqui algumas circunstâncias muito importantes. Eu quero convidar você para analisar comigo o fluxograma específico falando sobre a exoneração ex officio. Então vamos perceber que essa exoneração, ela pode ocorrer quando a pessoa no estágio probatório não conseguir alcançar a eficiência. Esse servidor será exonerado pelo administrador público. Podemos também imaginar aquele servidor que foi
nomeado, ele tomou posse e não entrou em exercício. Ao tomar posse, ele teria 15 dias para entrar em exercício e não entrou. Então, esse servidor seria exonerado. E ele também pode ser exonerado por excesso de despesas. Não é comum, mas existe essa possibilidade lá na Constituição Federal. E também quando você percebe que esse servidor está acumulando 2 cargos. E esses cargos não podem ser cumuláveis. Nós vamos ver lá na frente quais os cargos que podem ser cumuláveis. E nesse caso, ele não podendo, ele vai ser exonerado de um deles. Ele poderá escolher e o outro que ele não escolher, ele vai ser exonerado. E se ele estável, não for apto diante das avaliações de desempenho. Então, essas são as condições para que a administração de ofício exonere o servidor público. Já que não é um fato natural, tem que ter realmente justificativas legais para que eu exonere esse servidor. É proibido a acumulação remunerada de 2 cargos, a não ser que a lei autorize. Então, eu tenho 2 cargos públicos. Naturalmente, não é possível. O natural é que eu tenha a possibilidade de exercer apenas um cargo público. A banca pode brincar com você e perguntar se a acumulação gratuita pode ocorrer. Claro que pode. Eu desempenho um cargo público de forma remunerada. Eu poderia trabalhar para o serviço público de forma gratuita e acumular 2 cargos. Eu não posso acumular 2 cargos remunerados. Mas o estatuto ele prevê 3 exceções. A primeira exceção é 2 cargos de professor. Então, pessoas que têm 2 cargos e os 2 cargos exclusivamente são de professor, ela poderá então acumular os 2 cargos e receber as 2 remunerações. Poderá também para um cargo de professor e um cargo que é técnico científico. Ela vai receber a remuneração dos 2 cargos. O que seria um cargo técnico e científico? O próprio edital, ele vai estipular se aquele cargo é técnico científico. Então, se você tem um cargo que é técnico científico, você pode acumular com o de professor, que é o meu caso. Eu sou oficial de justiça e o meu cargo é técnico. Então, se eu quiser fazer concurso para administração pública como professora, eu posso. E eu posso ser nomeada e acumular os 2 cargos. Vocês compreenderam? E a última exceção, 2 cargos exclusivos na área da saúde e eu preciso que essas profissões sejam regulamentadas. Então vamos imaginar, 2 cargos de enfermeiro. Eu posso sim acumular 2 cargos de enfermeiros porque a enfermagem ela é regulamentada em lei. Existem várias profissões surgindo dentro da área da saúde que ainda não foi regulamentada. Então, para que eu siga com esse direito, eu posso fazer 2 concursos para a área exclusiva da saúde e acumular os 2 cargos. É claro que a lei é bem clara. Ela exige que os horários sejam compatíveis. Olá, vamos falar agora sobre vencimento. O que é vencimento? O nome não ajuda, mas eu vou te ajudar a encontrar a resposta para o que é vencimento. Você trabalhou 30 dias, a gente pode dizer que o mês venceu, né? Logo, dia 1º, tem que ter o pagamento. E como é que é o nome do pagamento? Vencimento. Então, ao vencimento de cada mês trabalhado, dentro de um serviço público, você tem direito a um vencimento. Então, o que é vencimento? É o valor atribuído ao cargo que você ocupa. Como é que eu consigo estabelecer o valor desses vencimentos? Existem umas regras. Regras que elas não podem sofrer nenhuma exceção. Primeiro, o vencimento ele é criado por lei. Existe o cargo, esse cargo foi criado por lei, e o valor atribuído à sua função, ele também foi criado por lei. Então, o vencimento é criado por lei. Logo, para que aumente esse valor, uma lei vai autorizar e validar o aumento desse vencimento. Então, olha as regras pertinentes ao vencimento. A outra regra é que o servidor público, ele de hipótese alguma, poderá receber menos de que um salário mínimo. Essa é a segunda regra. Então, a primeira regra é que ele é criado por lei. A segunda regra é que o servidor, em hipótese alguma, ele poderá receber algum vencimento que seja inferior a um salário mínimo. Salário mínimo esse definido em lei para aqueles que trabalham com carteira assinada.
E por último, como regra, eu posso estabelecer que os vencimentos são irredutíveis. O que é isso? Na prática, é que eles não podem ser diminuídos em hipótese alguma. A lei só pode vir a aumentar o vencimento e nunca reduzir. Agindo assim, eu iria empobrecer o servidor público. A ideia é que eu avalie e que eu remunere e que eu valorize o servidor público. Então, a possibilidade de reduzir o vencimento é algo proibido em lei. Vamos voltar às regras? O vencimento é o valor pago ao servidor. Esse vencimento ele é disposto em lei, junto com a criação do cargo, e ele não pode ser inferior a um salário mínimo, e ele é irredutível. Nós aprendemos o que é vencimento. Foi fácil, não foi? Agora nós vamos aprender o que é remuneração. Vencimento é o valor atribuído ao servidor no final de cada mês. E remuneração? Eu tenho um servidor recebendo vantagens permanentes e temporárias. Essas vantagens permanentes e temporárias serão acrescidas e no final eu vou ter uma remuneração de um servidor estável. Vamos comigo no slide acompanhar quais os tipos de remuneração nós temos hoje no Estatuto do Servidor Público. Vem comigo. Nós temos o provento. Provento é retribuição paga ao servidor inativo. Quem é o servidor inativo? É o servidor aposentado. Inativo vem de inatividade, o servidor aposentado. Pensão é a remuneração paga ao pensionista, aquele que recebe pensão. A remuneração, então, ela não pode ser objeto de penhora. O que é penhora? Arresto. Penhora e arresto seria justamente esse valor pago ao servidor, né? Remuneração. Remuneração é o que? O acréscimo das vantagens provisórias, né? Aquelas temporárias ou definitivas. Elas serão, então, disponibilizadas todo mês na conta do servidor, e esse servidor não pode ser alvo de penhora. Essa é a regra. O que é penhora? Penhora é você ter a constrição desse dinheiro. O que seria a constrição? É o juiz autorizar que você saque esse dinheiro para proveito de outra pessoa. Então a regra é que a remuneração não pode sofrer nenhum tipo de penhora e arresto. Só que a própria lei traz duas exceções. A primeira exceção é no caso da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, se o autor não pagar, se o pai, o alimentante não pagar, eu terei então um alimentado que acionou o judiciário e esse judiciário deu uma sentença condenando esse servidor público ao pagamento. E se esse servidor público não pagar de forma voluntária, o que vai ocorrer? Vai ser feito um ofício para a instituição ao qual ele está ligado e essa instituição terá a obrigação de separar nessa remuneração o valor devido por pensão. Então essa é a primeira exceção com relação à penhora da remuneração. A segunda exceção é aquela prevista no artigo 65 do próprio Estatuto. O que seria isso? É quando o servidor foi condenado a devolver aquilo que ele de forma maliciosa roubou da administração pública e ele vai ter a possibilidade de ser descontado na sua remuneração o valor a que ele foi condenado a reembolsar a administração. Então, fora disso, eu não posso imaginar em uma remuneração penhorada ou arrestada. As duas únicas exceções seriam, então, primeiro, para pagamento de pensão alimentícia, segundo, para pagamento de sentença que condena o servidor a devolver os valores que ele tenha desviado da própria administração pública. E, por último, existe a consignação. O servidor público que optar pela consignação, ele poderá destinar parte do seu salário para pagamento de contas que ele autorizou e essa consignação vai ficar destinada para realizar os pagamentos de tudo aquilo que ele autorizou. O servidor que ocupa um cargo público e está em exercício, ele tem a sua pontualidade e o seu comparecimento à administração pública
frequentemente avaliada. Então nós temos o ponto. O ponto ele é assinado pelo servidor e a cada final de mês a apuração do ponto. Então o servidor que por doença não puder comparecer para entrar para o exercício do seu trabalho, da sua função, ele deverá juntar documento, atestado, que prove a sua incapacidade de comparecer. Então todos estão obrigados a estarem ali trabalhando e assinarem o ponto. Dentro da remuneração, o servidor vai ter algumas vantagens. Então, além da remuneração, né, que é o acréscimo das vantagens temporárias ou definitivas, ele vai ter outras vantagens. Quero convidar você a vir comigo analisar quais são os 3 tipos de vantagem que o servidor pode ganhar junto com a remuneração. Então vem comigo. As vantagens, elas podem ser dadas através de indenizações, gratificações ou adicionais. Então, a partir de agora, nós seremos levados a trabalhar todas as indenizações, as gratificações e os adicionais. Então, nós vamos ficar um bom tempo trabalhando quais são as vantagens do servidor público. Por um lado, vai ficar cansativo para a prova, por outro, você vai ficar se sentindo valorizado, porque o próprio administrador imaginou a possibilidade de valorizar o servidor, pagando ele vantagens em indenizações, gratificações e adicionais.